Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13, que nos diz: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Bom, meus amados, vamos ver aqui mais uma situação que nos mostra, aqui no livro de Atos, que, claro, os apóstolos eram seres humanos. E não apenas os apóstolos eram seres humanos, como as pessoas ao redor deles eram seres humanos e, portanto, todos eles passíveis de falhas e, tendo falhas, correções. O grande ponto, queridos, de ser pessoas que creem e seguem a Deus e a verdade é, quando houver o erro, a pessoa ter a hombridade de reconhecer esse erro e mudar. Esse é o grande ponto. Porque muitas pessoas admitem a verdade enquanto não se choca ela com a verdade. Agora, aqueles que realmente são servos da verdade, eles se mostram servos principalmente quando são confrontados pela verdade. É fácil ser servo da verdade, entre aspas, quando a verdade está de acordo com você, vocês estão caminhando juntos. Agora, quando de repente você se desvia, ou quando você toma algum caminho errado, está equivocado em algum ponto, e a verdade diz: olha, você está errado, a verdade confronta você, aí é a hora de mostrar se eu e você somos realmente servos da verdade. É quando a gente tem essa disposição e essa coragem e essa humildade de abaixar a cabeça diante da verdade. Abaixar a cabeça, em vez de justificar, ou criar teorias, ou ignorar a verdade, ou dizer não é bem assim, relativizar aquele princípio que você muitas vezes já até defendeu quando se chocava contra outra pessoa. Nós nos mostramos servos da verdade quando nós abaixamos a cabeça e reconhecemos o nosso erro e não que a verdade errou. Porque isso é o grande erro dos seres humanos. Quando a verdade os confronta, eles dizem: não, a verdade que está errada, não eu. Que é um absurdo. Nós vamos ver aqui mais um caso de uma série de erros ocorrendo entre pessoas que eram tementes a Deus. Pessoas tementes a Deus erram, pelo amor de Deus. Agora, o ponto não é esse. Falhas, como seres humanos, nós falhamos. O ponto é nós termos essa humildade e esse compromisso tal com a verdade a ponto de reconhecer quando nós erramos. Bom, nós estamos vendo... Bom, alguém pode perguntar, mas onde está ocorrendo tudo isso aqui nesse verso 13? Bom, vamos lá. Paulo, Barnabé e os companheiros de viagem que estavam fazendo essa viagem missionária prosseguiram da ilha de Chipre e começaram a navegar para novos locais para pregar a mensagem do Evangelho. E nós vemos aqui que, nesse momento da viagem, uma das pessoas abandona uma comitiva, que é João. João, aqui, claro, que não é o apóstolo João, é um outro chamado João Marcos, ele os deixa e volta para Jerusalém. Bom, o texto não nos diz o motivo de João ter deixado-os. Talvez aqui Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, como também escreveu o Evangelho de Lucas, ele não quis entrar em detalhes, quis poupar talvez João, não quis aqui colocar motivos, nem colocar nada que pudesse, digamos, queimar João, para a posteridade. Não. Olha, era um assunto ali privado de João, não vou colocar aqui a público, porque o escrito aqui do livro de Atos, claro, ia ser conhecido de todos, e Lucas não quis colocar aqui os motivos de João, talvez não teve oportunidade de perguntar para João se podia ou não podia, preferiu ser discreto, como toda pessoa deve ser em relação aos assuntos pessoais de um outro indivíduo. Assuntos pessoais de um outro indivíduo, você tem que ser extremamente discreto. Discrição é um dos principais elementos que mostra que uma pessoa é educada, tem bom senso, é uma pessoa sensível, uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Então o texto não nos diz o motivo de João não ter prosseguido nessa missão, que estava sendo uma missão muito linda, muito bem sucedida, Deus realizando milagres, Deus levando muitas pessoas a se converterem no Evangelho. Então
estava tudo muito bem na viagem, não sofreram nenhum tipo de coação, nenhum tipo de perigo mais grave assim, nada foi relatado. Então, a princípio estava tudo indo tão bem e de repente João os deixa. Bom, Lucas então foi discreto, não quis dar os motivos. A gente pode só talvez conceber ou pensar em alguns motivos para João ter deixado essa comitiva, essa missão tão linda, que pode ser um motivo ou mais de um motivo. Né? Talvez ele estivesse cansado de tantas viagens, sejamos bem claros, não estamos falando de viagem de avião, nem de carro, estamos falando de viagem, a maioria delas a pé, algumas aqui, claro, de navio, de embarcação, que também era muito desconfortável, porque não eram os barcos modernos que você fica sentado bonitinho ou deitado numa cama, não. Eram embarcações que se movimentavam muito, davam muito enjoo, ainda mais quem não estava acostumado à navegação, mas principalmente o principal deslocamento deles era a pé. Então era muito cansativo, era muito desgastante para as pessoas. Outro ponto, então talvez João estivesse cansado de tantas viagens, ainda mais porque ainda faltavam muitas, eles estavam já muito longe de casa. Ele talvez temesse os perigos das próximas viagens, porque estavam indo para regiões cada vez mais distantes, e era um mundo perigoso, né? Que não é um mundo tão organizado como temos hoje, né? Era um mundo que havia tribos, havia assaltantes, não havia polícia assim, guardando os locais tão bem, né? Claro que o Império Romano mantinha postos de controle, mas não é tão organizado como hoje. Então, ele temia perigos. João, provavelmente, né? Talvez ele estivesse com saudade de casa, né? Porque a mãe dele havia ficado em Jerusalém, ou talvez ele tivesse negócios lá, a gente não sabe qual era o trabalho de João. Talvez ele tivesse deixado coisas pendentes, não sabia que a viagem fosse demorar tanto, e talvez precisasse resolver alguma coisa lá, ou a mãe dele mesmo tivesse pedido o retorno dele, enfim. Não sabemos, talvez seja um conjunto desses fatores, um ou mais, enfim. A questão é que ele retornou para Jerusalém e deixou a comitiva. E o ponto é que essa partida não recebeu a aprovação de Paulo. Muito pelo contrário. Paulo ficou muito desgostoso com essa partida de João. Talvez ele tenha achado até mesmo um absurdo, ao que tudo indica. Ele ficou, ou seja, muito contrariado com a ação de João Marcos. Nós vamos ver um pouco as consequências disso mais adiante, quando lá em Atos 15 houve até uma certa rixa entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João na segunda viagem missionária e Paulo disse que absolutamente não. Por que não? Porque para Paulo essa atitude de João Marcos foi absurda, ele abandonou a missão no meio dela. Então, para a segunda viagem missionária, houve uma contenda, nós vamos ver isso lá em Atos 15, entre Barnabé e Paulo. Porque Paulo falou, não, esse camarada não vai mais com a gente não, ele nos abandonou da outra vez. Por que levar ele? Para depois ele nos abandonar de novo? Melhor levar outra pessoa mais confiável, uma pessoa que vá conosco até o fim. E Barnabé não, Barnabé falou, não, mas vamos levar sim João Marcos, como não? Ele fez isso daquela vez, mas dessa vez ele está se comprometendo a não fazer. Enfim, a questão é que lá em Atos 15 nos diz que houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que se separaram um do outro. Ou seja, esses dois líderes que sempre caminhavam junto, de repente tiveram uma rixa muito grande. Uma rixa. Dois homens santos, dois homens tementes a Deus, dois homens que estavam pregando o evangelho, fazendo grandes coisas, entraram numa disputa e numa briga. Tanto é que eles se separaram, Barnabé foi com João Marcos e Paulo adotou um outro companheiro que foi Silas, né, que se formou inclusive uma dupla muito forte, né, no Novo Testamento, Paulo e Silas. Então houve essa rixa entre eles. Barnabé aparentemente perdoou João Marcos depois aqui desse caso que João Marcos abandonou. Talvez facilitado porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. Aí alguém pode falar, não, mas aí ele está privilegiando um parente.
Não é questão de privilegiar, porque a gente não sabe nem os motivos, né, de João Marcos ter deixado aqui essa missão, se é por motivos válidos ou não. Para Paulo, aparentemente não. A questão é que Barnabé, por ser tio de João Marcos, para ele foi mais fácil perdoar João Marcos. Como a Bíblia nos diz, o amor cobre multidão de pecados. Então, se João Marcos errou, caso tenha errado, a gente não sabe os motivos, fica muito difícil avaliar isso, mas aparentemente talvez tenha sido, porque deixou Paulo muito contrariado. A questão é, a pessoa merece uma segunda chance, né, queridos? É muito óbvio isso. Uma pessoa merece segunda chance. Então a gente precisa perdoar, nós precisamos permitir às pessoas, afinal de contas, João Marcos havia ajudado e muito na primeira viagem, só não foi até o fim. Então é uma questão de dar às pessoas novas oportunidades. E eu acho que o próprio apóstolo Paulo reconhece isso, porque mais adiante, né, falamos que aqui em Atos 13, João Marcos abandona a missão e deixa Paulo muito contrariado. Em Atos 15, 2 capítulos adiante, Paulo externa essa contrariedade, não aceitando que João Marcos fosse na segunda viagem missionária. Só que mais adiante, nas cartas do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo fala com muito carinho de João Marcos, provavelmente porque tenha depois perdoado e talvez reavaliado a sua atitude. Então a gente está vendo que às vezes um erro gera outros. João Marcos provavelmente tenha errado deixando aqui a missão, e Paulo talvez errou, não perdoando Marcos e não deixando ele ir na segunda viagem missionária. E depois o apóstolo Paulo, tanto João Marcos se redime, passa a ajudar mais novamente, e também o apóstolo Paulo o perdoa, porque a gente vê, por exemplo, em Colossenses 4,10 diz: saúda-vos Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebeste instruções, se for ter convosco, recebei-o. Eu vejo o próprio apóstolo Paulo dizendo, olha, inclusive é primo de Barnabé, não sobrinho, me perdoe aí a minha falha no comentário um pouco anterior. Então o próprio apóstolo Paulo recomendando João Marcos para a igreja de Colossos e dizendo, olha, se ele for ter convosco, recebei-o, porque ele é uma pessoa que merece ser bem recebida, com muita hospitalidade e tudo mais. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, ele diz: só Lucas está comigo. Lucas, que escreveu o livro de Atos, e ele diz: Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Então, olha só, muito tempo depois, o apóstolo Paulo, agora que havia rejeitado João Marcos, agora ele o quer junto de si. Ele diz, olha Timóteo, traz Marcos com você, porque ele me é muito útil. Uma pessoa que me ajuda, uma pessoa cordial, uma pessoa que sempre faz as coisas, organiza as coisas, me ajuda em tudo. Então veja como é o vai e vem da vida, né, queridos? Nós erramos, um erra, o outro tem dificuldade de perdoar, depois perdoa, depois fica amigo de novo. Esse é o vai e vem da vida. E a questão é nós reconhecermos quando erramos, queridos. Porque o apóstolo Paulo, por que agora ele está de novo muito próximo, muito amigo, muito companheiro de João Marcos? Porque reataram as coisas, a gente tem que dar tempo ao tempo, nós temos que perdoar as falhas das pessoas, nós temos que permitir às pessoas uma segunda chance, e assim é a vida. Então, que a gente sempre, diante dessa verdade do amor e do perdão, que são duas grandes verdades, tanto é que a gente sempre fala para uma pessoa, né? Olha, perdoe, você precisa perdoar. Ou ame, você precisa amar. Isso quando é para o outro. Agora, quando é para nós, como é difícil perdoar, como é difícil amar. Mas que, como eu disse no início, nós temos a humildade de quando essas duas grandes verdades, o amor e o perdão, bater na porta do nosso coração, a gente não feche. Não endureça o coração para essas duas grandes verdades. Porque elas, quando nos confrontam, a gente muitas vezes resiste. Porque elas vêm de forma que a gente não quer. Né? Porque em momentos difíceis que elas batem, né? Como no caso aqui dessa desavença, dessa rixa, dessa contrariedade, um ficou chateado e tudo. E é nesses momentos que a gente está chateado, contrariado, e a verdade vem, que a gente tem que ter humildade de reconhecer e dizer, não,
tá certo, eu preciso perdoar. É verdade, eu preciso amar, eu preciso dar uma segunda chance, preciso ser uma pessoa companheira, uma pessoa amorosa, amável, e vamos, João Marcos. Então, se você tiver algum João Marcos na sua vida, alguém que tenha te chateado, te abandonado no passado, dê uma segunda chance, meu irmão. Perdoe essa pessoa, porque esse pode ser uma pessoa muito útil para você no futuro. Nosso coração não deve estar fechado para as pessoas, deve estar sempre aberto com a marca do perdão, que é a marca do Evangelho, é a marca da cruz. O que é a cruz? É o perdão estendido de Deus para pessoas culpadas. Então, para os culpados que tiverem na sua vida, mostre a cruz, não a cruz pendurada às vezes no peito, né, ou desenhado na sua Bíblia, mas mostre uma cruz no seu coração. Uma cruz que leva você a perdoar aqueles que sim, são culpados, sim, te chatearam, sim, te abandonaram, mas você tem essa capacidade de perdoar, como Jesus perdoou a Pedro, a todos os apóstolos, e aqui o apóstolo Paulo também perdoou a João Marcos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.